¿Qué dice la banda del Sabremos Cumplir? Hoy un videito bastante diferente. Vamos a estar hablando sobre fútbol uruguayo y sobre fútbol brasilero. ¿Por qué? Porque dentro de poco vamos a tener a la Copa Libertadores de América y yo tengo un amigo brasilero, que lo tenemos ahí a Guilherme Inchauspe, hincha fanático del Inter de Porto Alegre, y vamos a estar hablando un poquito sobre ese enfrentamiento que va a haber entre Inter y Nacional, la historia un poco del Inter, los enfrentamientos con Nacional y con los equipos uruguayos. Che, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui? Gracias por participar acá de Sabremos Cumplir. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Depois uma interação nossa, né, por conta do sorteio dos grupos da Libertadores, e vamos falar um pouquinho aqui do nosso Colorado Gaúcho, que vai enfrentar o Nacional pela Libertadores, mais uma vez, né? A gente tem uma piada aqui no Rio Grande do Sul que o sorteio da Libertadores, o Inter já pode descartar um adversário porque é a vaga do Nacional. Es siempre así. Siempre, ¿no? Me imagino. Che, contame, primero, ¿cómo hoy en día está el Inter al nivel del Gauchão y al nivel del Brasileirão? ¿Está difícil la situación? ¿Cómo es? Não, pelo contrário, tá muito boa. O Inter é treinado pelo Roger Machado desde agosto de 2024. O Roger, que por incrível que pareça, foi ídolo no Grêmio, nosso maior rival, né, como jogador, e treinou o Grêmio também em algumas oportunidades, né, e ano passado ele estava no Juventude, outra equipe aqui do Rio Grande do Sul, uma equipe de menor expressão, fez um bom trabalho, e quando o Tchatcho Koudé deixou o Inter, ele teve essa oportunidade. Desde que ele chegou no Inter, o Inter teve uma sequência de quase 20 partidas invicto no Campeonato Brasileiro, é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Sim. Né? Então é algo muito interessante. Até as últimas 5, 6 rodadas se falava ali em chance de título, mas realmente o Botafogo fez uma campanha muito acima do normal, né? Mas garantiu de forma direta a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Nesse ano começou o Campeonato Gaúcho ali de uma forma um pouco devagar, até com desconfiança da torcida, porque o rival ali, o Grêmio, ganhava de alguns times do interior do estado com menos recursos, né, por placares elásticos. Enquanto isso o Inter ganhava 1-0, 2-0, mas foi melhorando ao longo da competição, uma defesa que tomou pouquíssimos gols, né, foi melhorando a questão ofensiva ali também do time, e no fim o Inter foi campeão invicto do Campeonato Gaúcho, né, batendo o Grêmio, nosso maior rival, na final. Venceu o Grêmio no estádio do Grêmio por 2-0, tirando o pé, cornetando já o Grêmio, que era para ter sido muito mais. Mira. Era para ter sido mais. O Grêmio está há 2 anos já sem vencer um clássico do Inter. Bastante tempo. Nos últimos 10 clássicos são 7 vitórias do Inter e 3 empates. Mira, bien el Inter. E no jogo de volta foi um empate, 1-1. O Inter jogou com regulamento, né? E depois de quase 9 anos foi campeão. O Inter ficou muito tempo sem ganhar sequer o Campeonato Gaúcho. E tirou um peso das costas de todos los torcedores. Y sí, sin duda. Yo te quería preguntar, ¿sabés lo que? Hablando ya, metiéndonos de lleno con el fútbol brasilero y con el fútbol uruguayo, con el Inter y con Nacional. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo ve, por ejemplo, el fútbol brasilero y más que nada el fútbol de Río Grande do Sul a los equipos uruguayos? ¿Los ve como rivales fáciles? Yo te digo la verdad, hoy en día, y ya hace muchísimos años, el fútbol uruguayo a nivel internacional no existe. Fue aquello de 2011 con Peñarol, que se dieron una serie de circunstancias, que le ganó a tu Inter también, ¿te acordás? Sí. En el Beira Río. Lembro. Sí. Se dio eso, después ninguno de los dos grandes compitió, hasta Peñarol llegar a la semifinal del año pasado, que también, ya sea por fútbol y por un poco del mérito suerte, que siempre están en el fútbol, pero que
Yo no sé cómo lo ve los otros equipos de afuera del Uruguay a los equipos uruguayos. Comentame tú, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Te da miedo? ¿Le da respeto? ¿O é um time a mais para jogar? Não, jogo fácil em Libertadores, na minha opinião, não tem. Mas realmente existe uma diferença grande, não só financeira, mas também técnica entre as equipes, né? Sim. Mas as equipes uruguaias, principalmente o Nacional e o Peñarol, que são os dois clubes de torcida grande no Uruguai, eles compensam, digamos assim, essa diferença técnica com a questão da organização, né, da raça que o uruguaio tem, assim, característica. Impressionante, é o que mais tem o que mais tem raça para mim no futebol é o uruguaio, mais que o argentino, inclusive. Mira. E a questão do fator local, né? Quando o Peñarol, quando o Nacional jogam no seu estádio, é diferente a questão assim, da pressão. Então, eu acho que vão ser duas partidas bem parelhas, assim, apesar da diferença técnica entre as equipes, porque eu acredito que o Nacional ele vai se organizar principalmente na defesa, né, para tentar bloquear os jogadores do Inter. E para vos, quem é o mais grande do Uruguai? ¿Peñarol, Nacional, Peñarol? ¿Y por qué? Vamos a preguntarle a un hincha, estamos acá hablando con un hincha del Inter, de Brasil, es de afuera, no es uruguayo. Acá la opinión es totalmente objetiva, vamos a ver qué opina el hombre. Olha, para mim é o Clube Atlético Peñarol. E por quê? Bom, tem mais campeonatos uruguaios, tem mais Copa Libertadores e é tricampeão do mundo. Então é coisa para pouquíssimos. Aqui mesmo, o Inter mesmo não é tricampeão do mundo, tem um título mundial e 2 Copas Libertadores. E 2 Copas Libertadores em los años 2000, não? Isso, 2006 contra o São Paulo, que era o atual campeão da América e do mundo, que era um timaço, e em 2010 ganhou a final do Chivas de Guadalajara do México. Mas antes disso passou pelo próprio São Paulo, passou pelo Estudiantes de La Plata, que era o atual campeão da América, passou pelo Banfield, que era o atual campeão argentino. Então o Inter sempre, nas 2 vezes que ganhou a Libertadores, sempre foi enfrentando adversários muito difíceis em todas as fases. E en el 2010 fue cuando se enfrentaron a Cerro, allá en Rivera también, o me estoy equivocando de fecha? Exatamente, na fase de grupos, enfrentaram o Cerro em Rivera, 0-0, inclusive eu fui nesse jogo. E claro. Um dos piores jogos de futebol que eu já vi na vida. E com o uruguaio tinha que ser. Não imaginava que com aquele time ia ser campeão, com aquela atuação no caso. O time no papel era bom, mas não jogava bem quando era o Jorge Fossati o treinador. Claro, uruguaio também. Bom treinador, mas aqui não foi bem. Y con Diego Aguirre, porque Diego Aguirre también fue director técnico en el Inter. ¿Qué pasó ahí? El hincha del Inter lo quiere, le da lo mismo, no le gustó. Não, o Aguirre ele é muito querido pela torcida do Inter. Mira. Tanto como jogador, porque ele jogou no Inter, quanto treinador. Enquanto jogador, ele fez parte do grupo que foi vice-campeão brasileiro em 1988, perdeu a final para o Bahia, que inclusive vai enfrentar o Nacional e o Inter nessa fase de grupos, né? Que agora é do grupo City, tem bastante dinheiro, claro, bons jogadores. Claro. E o Aguirre foi bastante importante naquela campanha. Ele participou do famoso Grenal do século, que eu convido os amigos uruguaios a darem uma pesquisada depois. O que foi o Grenal do século? Foi o maior Grenal de todos os tempos, mais que Grenal em Libertadores, Sul-Americano. Ah, mira, não sabia. Foi a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1988, disputada em janeiro de 1989, no estádio Beira-Rio. O Inter com 1 a menos, o Grêmio ganhou por 1-0 o primeiro tempo e poderia ter feito 4 ou 5 com a maior facilidade. E aí no segundo tempo, então treinador do Inter, Abel Braga, campeão da América e do mundo lá em 2006. Muito querido, não? Sim, é o maior da história do Inter, não tem discussão. A torcida ama ele, pede estátua inclusive para ele em vida. Sim.
E tem a famosa história que o Abel perguntou: vocês vão perder ou estão a fim de ao menos enfrentar os caras? Porque se vocês acharem que vão perder de goleada, eu vou fechar o time, não sei o que. Os caras, não, vamos ganhar, não sei o que. Vamos para adelante. Vamos para cima. E o Abel mexeu no time e colocou inclusive o Aguirre. E ele participando ali da partida, o Inter virou o jogo com um a menos e classificou para a final do Campeonato Brasileiro. Mirá y ahí ficou Grenal do século. Che, y después hablando también sobre Inter, sobre el campeonato gauchón, por ejemplo, para la gente los uruguayos que no miran el fútbol brasilero, ¿se puede comparar, por ejemplo, el fútbol uruguayo de la primera división con un gauchón? Porque claramente el fútbol uruguayo con un brasileirón, ni en pedo. Pero con un gauchón, ¿es comparable o también el fútbol uruguayo está muy lejos de competir con un gauchón? Porque salió Ruglio antes del sorteo de la Libertadores a hablar, yo no sé si esto es real o no, pero que querían con Peñarol y Nacional afiliarse para jugar al gauchón. Yo te digo sinceramente mi opinión, si esto llega a pasar, Peñarol y ni Nacional no compiten en el gauchón. Y ni siquiera hablo por el Inter y por el Gremio, ya hablo por otros equipos que son de menor escala inclusive, pero que te llenan estadios. Y bueno, y a nivel de fútbol, el fútbol brasilero, por más que hoy no esté pasando por momentos buenos, si bien ganan las Libertadores, pero el fútbol brasilero creo que a nivel vistoso no es tan lindo de mirar ya hace unos años. Pero decime tú con respecto a esto de, bueno, ¿se puede comparar a la primera división uruguaya, el gauchón, o nada que ver? Só parênteses na observação. Realmente, a nível de seleção, o Brasil está muito mal. Uhum. Mas a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro, tem muitos times bons e de nível muito alto. Eu acho o Campeonato Brasileiro top 5 assim, de ligas. Del mundo. No mundo, questão de competitividade e tudo mais. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho o Campeonato Gaúcho e o Uruguai muito similares, sim. Porque são dois clubes gigantes, né? Inter e Grêmio, Nacional e Peñarol. Um sempre que tenta incomodar, como a gente fala assim, lastimar, como claro. Que aqui é o Juventude de Caxias do Sul, que é um clube organizado, que tem uma certa torcida, mas que não é rico. Claro. Ele consegue incomodar Inter e Grêmio pela organização, né, que é o que a gente vê às vezes aí no Uruguai. Por exemplo, o Liverpool foi campeão uruguaio agora em 2023, si no me equivoco, 23. Y que está primero en el campeonato de apertura hoy en día. Exato, eu tô acompanhando aí a situação. O Liverpool, inclusive, vem em estádio novo aí. Sim. E eu acho bastante parecido, sim, ainda que a gente tenha equipes no interior do Rio Grande do Sul que, comparadas com as demais equipes do Uruguai, eles têm mais tradição e mais torcida. Eu dou o exemplo dos dois grandes times da cidade de Pelotas, o Brasil e o Pelotas. Inclusive o Brasil, o maior ídolo é um uruguaio, Cláudio Millar, já falecido. Mira, qué buen dato ese, no sabía. Ele faleceu num acidente em 2009 com um grupo de jogadores. Mira. Recomendo aí os amigos lerem sobre ele, que foi um grande jogador. Mira. E Pelotas, que é uma cidade grande, tem mais de 300 mil habitantes, tem esses dois clubes de muita torcida. O Brasil, inclusive, ficou 5 ou 6 anos na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo um clube do interior do Rio Grande do Sul. Só que, bom, problemas financeiros, administrativos, o Brasil caiu para a Série D, a 4ª divisão do Brasil, e caiu para a 2ª divisão do Campeonato Gaúcho, agora nesse ano. Então, é um momento que o futebol do interior tá fraco. Fraco. Então, eu acho muito parecido um com o outro, sim, nesse momento. Sí, yo creo que un poquito tiene sentido, pero que igualmente, por más de que no creo que se vaya a terminar dando, sería rarísimo. Además creo que hay todo un tema de leyes por detrás, yo desconozco toda esa parte, pero mismo así, jugando a que se pudiera dar, Peñarol y Nacional no creo que fueran a competir en el gauchón, porque igualmente el Inter y el Gremio, estando mal, ese mal de Inter y Gremio es el estar bien de Peñarol y de Nacional.
Es así, es la realidad. Para mí, por lo menos, yo lo siento así. Não, eu concordo contigo. Até a imprensa gaúcha repercutiu bastante sobre essa fala do Gostaram da Inácio ideia, Russo. não? Curtiram? Gostaram, só que não tem como fazer deles Claro. entrarem no Campeonato Gaúcho, porque o Nacional e o Penharol teriam que sair da ALF. Claro, impossível. Teriam que sair da ALF e começar do zero aqui, ou seja, na terceira divisão do Campeonato Gaúcho. Claro. Então, no tem como acontecer. No. Sin duda que no. Sin duda que no. Che, Gui, bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar de la Libertadores, de la fase de grupo, del grupo de ustedes. Pero antes yo me dejé acá anotado justamente un poco las estadísticas del Inter con los equipos, con los equipos uruguayos. Para que vos tengas una idea, claro. Igual yo pensé que el Inter ya se había enfrentado con varios equipos uruguayos, no sé por qué, pero fueron solo 3, que ya los nombramos. Peñarol, Nacional y Cerro. Exactamente. Y acá tengo justamente los datos. En total, por ejemplo, con Nacional, ustedes jugaron 12 partidos. 5 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas contra Nacional. E te digo quais foram as derrotas. 1-0, final da Libertadores, gol do Vitorino. E em 2007, que o Inter perdeu no Parque Central, se não me engano. ¿Te acordás? Mirá. Bien estudiado el hombre. Bien ahí. Y bueno, el de Cerro, fueron solo 2 partidos, que fue de aquella Libertadores 2010, fase de grupos. Y fue un empate, que fue ese, en el Estadio Atilio Paiva de Rivera, y una victoria, que bueno, la ganaron ustedes allá. Y después contra Peñarol, 4 partidos, 2 victorias, un empate y una derrota. Y esa derrota fue la del 2011 justamente. Qué partido aquel, que ustedes arrancaron ganando a los 5 minutos, creo. Foi muito no começo, eu não lembro o minuto, assim, mas foi muito no começo e como era o atual campeão, claro. e o time era melhor ainda do que o que tinha sido campeão, então a gente pensou, não, Leandro Damião naquela época era o melhor centroavante da América do Sul, ele fazia gol parado. Sim. E aí a gente, Damião, Oscar, D'Alessandro, Bolatti, Guinha Azul, era uma seleção. Claro. Aí a gente pensou, não, abriu 1-0, vai ser uns 4, 5 claro. Assim, com facilidade, que nada. Eu lembro que no comecinho do segundo tempo Martinúcio e o Oliveira, que tinha 2 metros, sim. Acabaram com a gente ali e terminou aí o partido. Terminó, no teve mais nada. Y ese Peñarol, que no tenía grandes nombres, digo, de renombre así, obviamente que tenía buenos jugadores, por algo llegaron hasta la final, pero yo creo que ese Peñarol fue más huevo, más garra que fútbol en sí, que obviamente tuvo, porque para llegar a la final no es solo huevo, no es solo garra. Não, é uma equipe operária, como a gente diz, né? Todos jogam por todos. Exacto, que es un poco, creo yo, la característica a veces de los equipos uruguayos cuando consiguen llegar a lejos en la Libertadores, que como que se unen y empiezan a jugar juntos, es como una característica, creo yo. Inclusive, quando o Aguirre veio trabalhar a primeira vez no Inter, a gente esperava que ele fosse muito defensivo, como era aquele time do Penharol. E não, pelo contrário. Era um time muito ofensivo, muito, só que tinha um problema. O gás, o fôlego, durava 30 minutos. Pô. Então, fazia 2-0 geralmente em 15 minutos e depois se retrancava todo, porque não tinha mais fôlego. Que riesgo ese igual jugar de esa manera. Sim, porque deixamos de ganhar a Libertadores de 2015 com o Aguirre de treinador por causa disso. Claro. Porque nada te garantiza que vos los primeros 15, 20, 30 minutos juegues al tope de rendimiento y después que hagas, como vos decís, 2 goles y que después juegues a media máquina y que puedas sostener el resultado. No te garantiza. Entonces tenés que tener un equilibrio ahí. Y bueno, ahora volviendo a la Libertadores con la fase de grupo que tienen con Atlético Nacional de Colombia, Nacional, de acá de Uruguay, y el Bahía. Decime para vos, pero sacándote la camiseta del Inter, ¿quién para vos va a pasar en esa fase? ¿Quiénes van a quedar afuera también en ese grupo? Sem clubismo, olhando assim
tecnicamente eu acredito que os classificados sejam o Inter e o Bahia. Opa, Bahia, mirá. O Bahia tem um trabalho já de um ano e meio quase com o Rogério Ceni, que é o treinador, e tem bons nomes, assim, tem o Everton Ribeiro, que jogou muitos anos no Flamengo, né, foi multicampeão pelo Flamengo, tem um jogador meio campo que é jovem, Luciano Juba, bom jogador, tem outros investimentos que eles fizeram, o João Lucas mesmo, que é um excelente volante, então eles têm bons jogadores, assim, e é um time bem entrosado, foi campeão estadual, inclusive, agora no final de semana, então eu acredito que sejam as duas equipes assim que vão clasificar. Mirá, no lo tenía al Bahía, ojo, entonces hay que abrir el ojo con el Bahía que puede dar sorpresa, qué lindo entonces, qué lindo. É propriedade do Grupo City. Y claro, otro de los temas grandes. Tarde o temprano el fútbol, la mayoría de los equipos chicos se van a terminar convirtiendo en las famosas SAD, que le dicen acá en Uruguay. Yo creo que va a ser así. Ya se empezó de a poquito, pero creo que va a ser el único camino para que los cuadros chicos puedan competir en algo. Si no, se complica. O Botafogo é o exemplo também, né? Porque vem um cara dos Estados Unidos e olha aí. Olha no que deu. O Botafogo não disputava a final de campeonato estadual. Imagina. Né? Não, é que assim, e com todo respeito para os torcedores do Botafogo, eles não são nem os melhores do Rio, né? Não. Longe disso. Então, e para ti, por exemplo, queria te fazer duas perguntas ali falando do Grêmio e do Inter. Por exemplo, no Campeonato Gaúcho, qual é o maior? Quem tem mais títulos? O Inter tem mais títulos. Conquistou o título de número 46 agora. Entendi, é o maior. E, por exemplo, quem tem mais Brasileirão entre Inter e Grêmio? Brasileirão, o Inter tem mais 3 e o Grêmio tem 2. Só que o Inter não ganha desde 79, foi o título invicto, o único da história a ser campeão invicto. Por isso que tem esse escudo aqui com esses detalhes. E o Grêmio venceu a última vez em 1996. Então os dois estão há bastante tempo na fila. O Inter costuma brigar mais pelo título brasileiro. O Inter tem, se não me engano, 9 vice-campeonatos. Só nos anos 2000 foi vice-campeão em 2005, 2006, 2009, 2020, 2022. 5 vezes nos anos 2000. ¿Vos me dijiste cuántos gauchón tiene el Inter? 46. O sea, es el mayor con gauchón y entre Inter y Gremio es el que más tiene Brasileirão también. Isso. Entonces podríamos decir que no hay discusión de que el Inter en Río Grande del Sur es el más grande. Quem manda no Rio Grande do Sul é o Inter. Agora, peraí. 2 Libertadores. Isso. E o Grêmio quantas? O Grêmio tem 3. E aí é aí onde o Grêmio fala, não, nós somos os melhores, os maiores, porque a gente tem 3, vocês têm 2. E a última Libertadores do Grêmio foi em 2017 e foi pior ainda para nós que somos colorados, porque foi no ano que o Inter jogou a segunda divisão. Claro. Então foi uma sucessão de tristezas assim na vida do Colorado. Em 2016 o Inter foi rebaixado e o Grêmio na semana seguinte foi campeão da Copa do Brasil. E no ano seguinte o Inter perdeu a final do Campeonato Gaúcho para o Novo Hamburgo, um time do interior. Uhum. O Grêmio não chegou na final, mas em contrapartida o Inter foi segundo lugar, colocado na segunda divisão, não foi nem campeão, e o Grêmio foi campeão da Libertadores. Es algo que en el fútbol uruguayo entre Peñarol y Nacional nunca se va a ver, pero ¿por qué? No por fútbol, sino porque el fútbol uruguayo es un negocio. Somos 3,5 millones de habitantes y los únicos cuadros que llenan estadios son Peñarol y Nacional. Entonces, por un tema económico, no sirve que Peñarol y Nacional
desciendan a segunda división, porque ¿quiénes van a llenar los estadios en primera división? ¿Quiénes van a ir a ver los partidos de primera división cuando se jueguen en el Estadio Centenario? Entonces es algo que no va a pasar nunca. Por isso mesmo que fizeram um sistema de promedios aí, né? Exacto, ya Peñarol y Nacional arrancan en la tabla del descenso ya con una ventaja gigante con respecto a los otros. Porque eu acompanho mais o Peñarol, tenho carinho pelo Peñarol, e eu lembro de ver o Peñarol muitos anos atrás em último, penúltimo, e não foi rebaixado. Y no pasaba nada, claro, por ese mismo motivo. Y lo mismo pasaría ahora con Peñarol o con Nacional, iba a suceder lo mismo. No vale la pena, no es rentable que los dos únicos cuadros grandes del Uruguay desciendan, porque la economía del fútbol muere el fútbol uruguayo. Enquanto aqui no Brasil, praticamente todos os clubes grandes, campeões da Libertadores e do mundo, caíram já para a segunda divisão em algum momento. Claro. Agora só tem 2 clubes que nunca caíram: o São Paulo, que é tricampeão da América e tricampeão do mundo, e o Flamengo. Os únicos? Os únicos. Os outros todos já caíram em algum momento. Que loucura. Ao menos uma vez. O Grêmio já caiu 3. Tinha que dar una cornetada, si no... Claro, está perfecto. Después lo otro que estaba pensando acá mientras hablabas sobre Inter y bueno, Nacional, Peñarol, fútbol brasilero. Si hoy tuvieras que elegir... Ahora, vamos a suponer que hoy es el sorteo de la Libertadores, pero vos tenés para elegir, vos, Guilherme, tenés para elegir, tengo para elegir para enfrentarme a Nacional o a Peñarol. ¿A cuál preferirías tenerlo en la fase de grupos y por quê? Perfeito, eu vou explicar o porquê. É o Peñarol. Pelos seguintes motivos. O Peñarol, apesar de ter feito uma grande campanha no passado, não só na Libertadores, mas no Campeonato Uruguaio também, né? Ganhou de ponta a ponta o campeonato, eu acompanhei. Esse ano o time do Peñarol não aconteceu ainda. Sofre contra times muito inferiores. E tem o agravante ainda que na Libertadores vai jogar sem torcida na fase de grupos. 3 partidos. Então isso, eu inclusive falava aqui com os amigos e tudo mais, tomara que caia o Peñarol. Por quê? Porque vamos para Montevidéu sem pressão de torcida, o Peñarol em crise, então é mais fácil, digamos assim. Claro. Porque o Nacional também não está num bom momento, é verdade, mas tem a questão do fator local, né? Libertadores é diferente, vai ter 25, 30 mil pessoas, né? Estádio pulsando o jogo inteiro, é diferente. Y te digo algo, Gui, Nacional a nivel, por ejemplo, a veces le pasa esto, de que a nivel de fútbol uruguayo no están dando bien, pero llega la Libertadores y los tipos juegan y hacen partidos y van dejando a rivales buenos afuera. Entonces, claro, eso también puede generar como creo que prefiero a Peñarol, que dentro de todo, entre comillas, es un poco más fácil, porque lo que tiene Nacional cuando juega la Libertadores parece que se transforma. Claro, obvio, Nacional hace años que viene jugando a la Libertadores y llega a octavos de final, cuartos de final y para afuera. Pero en las fases de grupo, cuando le ha tocado jugar contra cuadros brasileros, bueno, cuadros argentinos, que hoy en día igual no están bien, pero en fin, no dejan de ser gigantes de América. Los dos gigantes de América son Brasil y Argentina, eso no hay discusión. Pero el Nacional les hace partidos. O como decías vos, hablando del Juventude, ¿no? Del campeonato gaúcho. Nacional puede ser ese Juventude en la fase de grupo que vos decís, mirá, hace años que no ganan nada, pero te complica y te puede dejar afuera un equipo grande y termina pasando Nacional. Entonces es arriesgado agarrar a los bolsos, sí, es verdad. Exato. E tem jogadores experientes, né? Na defesa mesmo tem o Sebastián Coates, que é um zagueiro de carreira praticamente inteira na Europa, em ligas competitivas. Tem o Diego Polenta também, que apesar de já ter uma certa idade, é um cara com bagagem en Libertadores. Sí, claro. Tiene esos cuadros así históricos, como Nacional, Peñarol, Internacional, Gremio, en fin, varios, Boca, en fin. Tienen que tener 1 o 2 jugadores que sean referentes, que tengan vestuario, como le digo yo. El vestuario, no es solo fútbol.
E esse é um ponto positivo do Inter nesse ano. O Inter tem muitos jogadores de hierarquia, como vocês dizem. Hierarquia. São jogadores que, além de terem muita capacidade técnica, assim, de talento, de mudar uma partida, eles também são acostumados a esse tipo de competição. São jogadores vencedores, campeões de Libertadores, tem jogador campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, jogador que jogou a carreira inteira na Europa. Então é um grupo que foi sendo formado, né, desde 2023, na verdade. Esse grupo vem sendo formado, e que eu acho que ele está no melhor momento, assim, de encaixe. Então tem boas cosas ahí. Ahora decime lo más bravo. Para vos, ¿quién va a ser el campeón de la Libertadores? Ni arrancó todavía, pero vamos a jugar, porque no sabemos cómo van a empezar a jugar los equipos, solo sabemos los nombres de la fase de grupo, quiénes van a integrar cada grupo y demás. Pero para vos, mirando ahora, sin que haya arrancado la Libertadores, ¿quién te parece un equipo que decís, estos si nos llegan a la final o no nos ganan, van a estar aí cerca seguro? Olha, eu não sei te dizer um que vai ser campeão. Eu posso te dizer 3 que eu acho que vão chegar fortes. O Flamengo. Mira. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, titulares, reservas e terceiros reservas. É o Flamengo. E tem um treinador muito bom, que é o Felipe Luiz. Joven, e sabe de futebol, Felipe Luiz. É incrível. Sabe muito. Inclusive, e humilde. Humilde, inclusive é cotado para assumir a seleção brasileira, que hoje, no dia que a gente está gravando, o Dorival Júnior foi demitido. Mas ele não deve aceitar se for convidado. O Flamengo, o Inter, não por ser torcedor do Inter, mas justamente por esses fatores que eu te mencionei. Tem um grupo que é forte, formado a partir de 2023, né, com jogadores experientes, calejados, e que agora que foram campeões, eles tiraram um peso das costas, então vão jogar mais leves, sem aquela pressão, aquela pressão, como a gente diz aqui no Brasil, aquele medo de ganhar. Claro. Entendeu? Então eu acho que o Inter em casa é muito forte. A torcida do Inter, apesar de não ser a maior, que isso aí a gente tem que ser realista, a torcida do Grêmio é um pouco maior, sim, que a do Inter, mas a torcida do Inter é a que tem a melhor média de público, né, em los partidos. O Grêmio só teve média de público superior nos últimos anos, em 2023, por conta do Luis Soares. Depois disso, nunca mais. Mira. A torcida do Inter, ela pega muito junto. Quase 9 anos sem ser campeão, e a torcida sempre pegando junto. Chegou a 150 mil sócios. Então imagina, é uma torcida que não abandona, ela vai jogar junto e quer ser campeão da Libertadores. Y el Beira Río, es una presión jugar en el Beira Río. No es fácil, cara. Lo que pasa es que la hinchada de los clubes de Río Grande del Sur son muy parecidas a las hinchadas acá de Uruguay y de Argentina. Sí. Tienen mucha cosa parecida, mucha cosa. São bem diferentes das torcidas do resto do Brasil. Com certeza, sem dúvida. E eu acho que o terceiro candidato, assim, para chegar forte na Libertadores, apesar de não estar jogando muito bonito no momento, é o River Plate. Sempre está River, não? Sempre. Jogadores, assim, de um nível muito bom, experientes, sí, e que sabem jogar esse tipo de competição. Né? Pero claro, es un cuadro que cuando está en la Libertadores hay que tenerle tremendo ojo, tremendo cuidado. Además tienen a Gallardo. Gallardo, un señor director técnico. Entonces, el loco volvió a dirigir a River Plate ahora, pero cuando estuvo en River Plate salió campeón de absolutamente todo con el equipo. Un tipazo. A torcida do Inter gosta muito do Gallardo, porque em 2018 ele eliminou o Grêmio na semifinal da Libertadores em Porto Alegre. Então, mira, le tienen cariño. Sí, muito carinho. Che, bueno, Gui,
ahora ya terminando ya, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a volver a hablar. ¿Qué preferís? ¿Antes del partido de Nacional para analizar o después del partido de Nacional sabiendo el resultado y hablando un poco sobre ese partido? Pode ser antes, ou podemos fazer um antes e um depois também. Hacemos un análisis, vos tirás el resultado y después si le errás el resultado venís acá a pedirle disculpas a la gente. Pode ser, tá? Fechado, então. Y bueno, tanto en la ida como en la vuelta, el partido de ida y el partido de vuelta, los dos. Vamos a hacer acá, vamos a analizar, vamos a hablar de fútbol, vamos a ver qué te pareció a tu Inter contra Nacional. Ahí ese grupo es Internacional, Nacional, Atlético Nacional. É o grupo mais difícil, né? Sí, es el grupo de la muerte. Hay grupos lindos ahí en la Libertadores, ahí en este año. Mas esse é o mais difícil. Sí. Con Pero por ser más parejo. Claro. 3 campeões da América. Ni más ni menos. 3. Bueno, Gui, te tengo que agradecer, cara, por haber participado acá de Sabremos Cumplir para hablar un poco de fútbol, que es lo más lindo, el deporte más lindo del mundo. La primera vez que hablo con alguien de afuera del Uruguay, de alguien de Brasil. Para quien no me conoce, quien no sabe, Gui es amigo mío ahí de la parte de Brasil, de Santana do Livramento. Es una ciudad del estado de Río Grande do Sul que hace frontera con mi ciudad uruguaya, que es Rivera. Entonces nos conocimos ahí por familiares. La ciudad de Santana y de Rivera es una única ciudad, no hay separación, somos hermanos, nos llevamos re bien. Y bueno, él me habló para hacer este video y me pareció re buena la idea, porque nos une el fútbol, la amistad. Y bueno, nosotros ahora dentro de poco vamos a volver a charlar. Espero que a ustedes les guste este tipo de video. Gui, deixa o seu recado aí, manda um abraço para quem quiser, fala aí o que tu quiser. Vou deixar um portunhol, pode ser? Con certeza, claro. Bueno, me gustaría agradecerle, Pablito, por el espacio para hablar un poquito del cuadro de mis amores, que es Inter. Y bueno, la verdad que estoy muy contento de estar acá. Me gusta hablar de fútbol, y aún más con vos, que es un amigo, aunque no te vea hace mucho tiempo. Pero bueno, estoy muy confiante con Inter, que puede ser una buena campaña y bueno, quién sabe salir campeón de América una vez más. Perfecto, es español, te felicito. Bueno, gracias. Muchos partidos de Copa Libertadores por Fox Sports con Mariano Clos. Hay que agradecerle. Pues, sí, bueno, lo poquito que sé de español aprendí por cuenta del fútbol. Imagínate. Y sí será lindo el fútbol. Che, Gui, vamos arriba, papá. Está mal habla. Y bueno, antes del partido de Nacional metemos otro videíto. Vamos a comentar, y después del partido también vamos a hacer otro video analizando, a ver las cosas buenas y las cosas malas, a ver qué es lo que va a pasar en ese lindo enfrentamiento entre uruguayos y brasileños. Les digo a todos ustedes que bueno, que se suscriban al canal, que le den me gusta, que compartan con todos sus amigos. Y bueno, nosotros nos reencontramos en breves con más Sabremos Cumplir. Muchas gracias y hasta la próxima.